Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. Minha gente, avançamos em alta velocidade, né? Segundo semestre, mês 7. Aproveita a vida, ela é maravilhosa, sensacional. Saber viver é viver. Extrair o máximo da vida. Percalços existem, lamentavelmente, mas a gente tem que transpô-los, ultrapassá-los. A vida é maravilhosa. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Temos aqui Copa América, o Brasil vencendo a Argentina, né? Um cotejo que é clássico, né? Entre esses dois países, extremamente adversários, né? A rivalidade é extrema, mas o Brasil, até diria para os amigos que me surpreendeu. Eu achava que ia para uma decisão em pênaltis e via até um risco do Brasil perder, por tudo que vem apresentando, especialmente o seu treinador Tite. Mas o Brasil venceu 2-0. O senhor Messi, o catedrático do futebol mundial, está chiando até agora, se queixando demais, dizendo que há um complô, que foram garfiados e tal. Mas, enfim, essas as coisas do futebol. E hoje nós temos aí ainda exatamente o Chile e Peru para decidir quem vai para lá, né? Quem vai para a final, Fernando Zac, quem vai para a final. O Peru já é um candidato aí que passou pelo Brasil, tomou uma surra, e o Chile, teoricamente, ou vamos dizer assim, analisando as duas equipes, é superior ao Peru, sem dúvida nenhuma. Mas como o Uruguai era, né? Como o Uruguai, exatamente, já foi para casa. O Uruguai era e perdeu para o Peru nos pênaltis. Exatamente. Então, vamos ver o que nos aguarda esta partida importante, às 21h30, na Arena do Grêmio Porto Alegrense. Pugina, quer comentar alguma coisa dessa partida aí? Só não esqueçam que o Peru tem guerreiro. Ah, sim, Peru tem guerreiro, exatamente. E guerreiro não terá folga. Já o presidente do Internacional disse que quarta-feira ele já tem atividade, ele não vai ter refresco depois dessa jornada da Copa América. O atleta sai da sua seleção e já ingressa no elenco do Internacional e joga quarta-feira. Partida importante contra o Palmeiras. Negócio complicado, Luiz Fernando Zac. Complicado. Agora é interessante o seguinte, a AFA, a Associação de Futebol da Argentina, mandou um documento para a Conmebol, inclusive envolvendo e citando o Bolsonaro, que a presença do Bolsonaro, que no estádio fez movimentação política, e isso a Conmebol proíbe qualquer manifestação política no futebol, reclamando do estado dos gramados, reclamando da arbitragem, que ontem não utilizou o VAR, que é uma verdade. É verdade. Tinha dois lances, no mínimo, que mereciam duvidosos. Uma avaliação. Se fosse ao contrário, nós estaríamos aqui também berrando, chamando, pedindo a utilização do VAR, que não foi feita. Mas, enfim, perdeu, resultado encerrado. O Brasil vai para a final com todas as suas dificuldades, com todo o seu futebol oscilando. O Brasil fez talvez uma partida boa ontem, né? O Peru foi um adversário mais fraco. E ontem uma partida boa em termos também. Teve muita disposição, muita garra, muita vontade, muita determinação, mas com pouca qualidade. Se nós pensarmos, o Brasil chutou 4, 5 bolas no gol durante toda a partida. Contra uma Argentina que fez um mau campeonato da Copa América. Então também não era uma grande seleção, não era uma Colômbia que foi bem, ou não era o próprio Chile que está crescendo na competição. Mas passou para a final. Eu entendo que nessa decisão hoje de Peru e Chile, pelo retrospecto na competição e pelo retrospecto das duas últimas competições, quando sagrou-se bicampeão, o Chile, que é uma equipe já montada há um bom tempo, é franco favorito. Agora, futebol é futebol. O Peru jogou contra o Uruguai era o franco favorito, era uma equipe que estava nos encantando, empatou, levou para os pênaltis e nos pênaltis teve mais eficiência. Mas a tendência é que seja Brasil e Chile. Perfeito. Estamos aqui também com o presidente do Sicredi União Metropolitana, né? O empresário Ronaldo Selikov, que acompanha o futebol, é gremista, graças a Deus. O que tem uma expectativa dessa partida, do final da Copa América? Eu não sei se é o fato de ser torcedora, não, mas eu acho que o Brasil vai Ele levar, é favorito deve e uma levantar a satisfação taça. muito grande, e até tu está mais informado, o Zac também está nesse meio. Por que não está havendo jogo no Beira-Rio? Beira-Rio? Beira-Rio é campo FIFA. A Arena é campo Conmebol. Tem uma diferença bárbara nisso. Beira-Rio é estádio FIFA.
Estádio do Esporte Clube Internacional. A Arena é a Arena da OS. E a OS, que é a proprietária. Hoje o Grêmio é inquilino. Vai ser proprietário, vai ser verdadeiro, mas hoje ainda o Grêmio é inquilino. E é padrão Comebol. É um nível abaixo. Eu, como Porto Alegrense, até senti, né? Porque tá bonito aquele vergamotão, né? Colorido. Eu não tudo, sei né? se é vergamotão, mas tá bonito. É? Foi considerado pela FIFA o estádio mais bonito da Copa do Mundo de 2014. As cores, muito lindo. Mas tudo bem, nós não vamos entrar nessa granalização. Agora ali é Andrade Gutierrez, tem muita parte naquela obra ali, meu doutor. Ela Zac. tem espaço físico no estádio. Ah, desculpe. Tá, não, É só- espaço, não. Ah, tá. Ela tem, mas do Grêmio não tem nada. O dono é o S. Eu tô mentindo. Por que se não é nada do Grêmio, por que reclama o gramado pro Grêmio? Não, ninguém reclama do OS. Inclusive é importante, Ronaldo, porque aquele sistema de iluminação, que é verdadeiro, o problema do estádio, pela altura do estádio, pega uma incidência de sol muito pequena. Então tem um sistema de iluminação que fica durante o dia todo, durante a noite, iluminando o gramado como se fossem os efeitos do sol. Tiveram que trazer da Fonte Nova, que é administrada pela mesma OS, que ela trouxe o equipamento, porque o equipamento que estava no estádio da OS de Porto Alegre, ele era pequeno, era somente uma linha. Então trouxeram da Fonte Nova, da OS, que é dona também do estádio lá, um equipamento que teve que emprestar para a sucursal da OS em Porto Alegre. Interessante isso. E o bergamotão está lá funcionando. Interessante. Grama, que é uma maravilha, não tem problema nenhum. saber todos esses Sei detalhes tudo. do Grêmio, né? Não. Eles conhecem tudo. Todo Colorado Mas está o conhece Messi reclamando. Então o Messi saber reclama. tudo, né? Todos que jogam. O Tite, que é um treinador que tem vínculo com o Grêmio. originário do Grêmio. Não. O Everton não reclama. Ele fez o nome no Grêmio Porto Alegre. Não, ele fez o nome no Corinthians. O nome dele Ah, no não, Corinthians que foi mas campeão mundial. arrancou daqui, meu doutor. Arrancou daqui, foi campeão no Grêmio, foi campeão no Internacional, ele foi campeão na Sul-Americana no Inter. Vamos fazer justiça. Foi também outro que reclamou, disse, mas vem cá, não é condizente o estádio do Gramado, o que é verdade. Não, é verdade. E aí não é culpa do Grêmio, mas é verdade. Uma competição sul-americana com efeitos mundiais, o gramado do Maracanã e o gramado da OS em Porto Alegre não tinham condições. É verdade. Muito bem, vamos adiante dizendo que nós estamos aqui. Aliás, também só um pouquinho, Ronaldo. Vai mudar, já está o projeto na Câmara de Vereadores, impondo, talvez, ao Esporte Clube Internacional a mudança do nome do estádio, que será Beira Lago. É mesmo. É, porque é Lago Guaíba. Mas o pessoal está aderindo muito o vergamotão. Assim. O Não, estádio, isso sim, na forma, na formatação. o estádio design. chama-se Pinheiro Borba. Não, tudo, então Não vai. é apelido. O esse nosso tem apelido. nome. O Laude lá da Oeste não tem nome. Ah, mas quando tiver... Quando tiver, quando for do Grêmio daqui 14 anos, aí sim. Não, isso é. Aliás, o estádio, claro que na documentação não Vamos é. assistir de camarote, né? Mas vem cá, Porque o Zac Pugina. tem tanta propriedade para falar. O que Pugina, que tu aluga um apartamento. Tu aluga um bom apartamento. Tu mora no Não é apartamento. gremista por falta de coragem. Tu porque mora sabe no todo mundo. apartamento. Aí se tem problema no piso do apartamento, é o inquilino ou o proprietário que arruma? Ele já está falando em reforma. Viu? Proprietário, Entende não é isso? Viu? É o problema. Estádio novo ele não entende. Quer dizer, o Grêmio aluga, o Grêmio tem razão, não é com o Grêmio. Ele alugou o estádio, ele está lá como inquilino. Se o gramado tem má condições, o proprietário, a OS, tem que arrumar. É verdade. Vamos adiante dizendo que nós estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Né? Nós estamos aqui com imagem pela NET, no 524 e 24, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Dizendo assim, nos mais populosos municípios do estado gaúcho está toda a grade de programação da RDC TV, que eu digo, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos também no planeta, no mundo inteiro, com frequência. Nós temos aqui porto-alegrenses morando na China, no Canadá, brasileiros, enfim, né? Conectando-se conosco aqui na nossa emissora, especialmente com o programa Atividade, lá no Canadá, na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Mercosul e dentro do continente verde e amarelo Brasil, também pelas plataformas. Né? Nós estamos no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. Então, nós vencemos as fronteiras, né, do planeta em qualquer ambiente com as nossas imagens. Muito bem. Vamos adiante dizendo que nós temos que sempre dizer que nós temos um grande banco, que é o grande Banco do Sul, que é o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. E eu digo que banco bom não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. Esse é o banco da nossa terra, o banco que tem as taxas mais civilizadas. Se você quer prosperar, Banrisul. Se você tem dificuldades financeiras no campo da pessoa física,
corporativo, Banrisul, dá uma olhadinha. Bom, não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, verdade. Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, juntinho ali com o Barranquinho. Maravilha, com grandes ofertas acima do Barranquinho, né? Olha, minha gente, o entrecô, assado de tiras, ali no Barranquinho, com preços promocionais, é sensacional. E lá estão Chiquinho Tasca e Elcio Furini, né? Com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos sempre com o propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Sucos Petri, 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É um negócio fantástico. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Laranja, uva, né? 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vidrobox Blindex. Gente, é um negócio fantástico. Pensou em vidros para a construção civil? Você só pode pensar em Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, é líder no segmento vidreiro desde 1971. São divisórias de vidro, negócio fantástico, né? São envidraçamento de fachadas, instalações comerciais, fechamento de sacadas. Olha o frio aí batendo, olha a churrasqueira ali. Não vamos deixar de usar isso aí, né? Tem um sofazinho, uma rede, né? Reunindo a família, amigos na sacada. Então, fechamento de sacadas com Vidrobox Blindex. E também vidros, né, lisos, impressos, temos refletivos, termoacústicos, tudo em vidros para a construção civil. Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Adiante vamos ainda falando de Algair. Hoje estivemos lá visitando o Fly Studios, é um empreendimento da Algair Engenharia espetacular, sensacional. Oscar Algar recepcionando todos os comentaristas da nossa bancada, que lá estiveram, né, visitando esta maravilha que é o Fly. Tudo em modernidade para a construção civil passa por ali. Tudo. O Fly Studios, na Ipiranga 8.339, empreendimento da Algair Engenharia, possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas, coworking, espaço fitness, e lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas, tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança ou ligue direto para a Algair Engenharia pelo 51 3339 1250. É aí o Fly Design Studios. Ótimo para investimentos ou ótimo para morar. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. A Aspecir, ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar. O telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com. Se você, especialmente, né, você, chefe de família, não tem um plano de previdência complementar, equívoco, porque na hora de uma grande necessidade, vai precisar. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Percival Bugino. Silvas, eu ontem vivi um conflito pessoal entre a curiosidade e vontade de assistir o depoimento do juiz Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e a minha capacidade física, sistema nervoso, para aguentar o que estava acontecendo naquele plenário. Acabou, o corpo venceu a mente. Eu desisti de ouvir. Que coisa horrorosa, mas que tristeza que dá na gente, não é? Ver aquele comportamento, aquela conduta por parte dos nossos congressistas, dos homens que fazem as nossas leis, dos homens que decidem os destinos do país, se comportando daquele jeito, tratando o ministro da forma como trataram, mas grosseria do mais alto grau, estupidez,
vocabulário impróprio, conduta inadequada. Aquilo parecia reunião de debate de Grêmio Estudantil. Poxa vida. 7 horas daquilo. Baixo nível. Eu não aguentei assistir, e o ministro aguentou 7 horas, aquela flagelação moral a que tentaram submetê-lo. Né? E quando diziam o que queriam, em forma de pergunta, ofendiam, dizia, não, mas eu só estou perguntando. Não, está ofendendo. Né? E o ministro suportou aquilo, assim, cumprindo Ele é muito valente, ele é valente. Cumprindo o papel institucional dele em respeito ao parlamento. A hora que ele esboçou um sorriso, ele foi repreendido porque estava sorrindo. Por um sorriso ele foi repreendido. E os parlamentares faziam As aquilo grosserias que faziam. Silva, e mais revoltante ainda foi perceber que aqueles congressistas, que aqueles deputados federais, que na véspera haviam votado uma lei contra o abuso de autoridade para conter o Ministério Público, o Poder Judiciário, abusaram da autoridade que lhes confere o mandato que têm para fazer o que fizeram impunemente. Porque não tivessem um mandato, fizessem aquilo num outro ambiente qualquer, aquilo redundaria num processo contra eles. Mas é uma hipocrisia e uma contradição. O abuso de autoridade vale para protegê-los. E eles parecem estar falando com uma... Tipo assim, com uma pessoa qualquer, a falta de respeito de muitos deles, assim... Falta de educação. Querendo se sobressair em cima do Sérgio Moro, pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas tinham que ter vergonha, né? Eu assisti também. Eu ouvi, eu escutei, porque assistir não dá, porque são muitas horas, a gente tem que trabalhar. Mas eu trabalhei de fonezinho escutando e foi vergonhoso. Assim. Porque não... Ele estava lá por livre e espontânea vontade, então eu acho que é o mínimo que as pessoas teriam que respeitar. Até porque, assim, aquelas provas, elas não são fiéis, não foram comprovados que aquilo ali é real. Não tem a fonte, desculpa, hoje em dia, se eu quiser, eu crio aquelas mensagens ali fácil. Eu crio qualquer coisa, hoje em dia, qualquer pessoa cria. Então, fazendo todo um tumulto de umas mensagens que nem fala tanta coisa. E o mais interessante, assim, eu vi alguns juristas dando depoimentos dizendo que eles fazem esse tipo de coisa, que eles atendem advogados, que eles atendem, né, é comum, o juiz tem obrigação de atender. Ah, mas ele disse o que fazer. Não, ele não disse o que fazer, ele estava orientando, né? Isso se aquelas mensagens são verdadeiras. Então, assim, cometeram um crime, né, de invadir um telefone, publicar umas mensagens sem foto, sem fonte, e ainda fazem todo aquela vergonha. E uma coisa que me preocupa e que não está sendo desfocado, né? O foco está em cima da questão do Moro, se disse ou se não disse. Mas eu acho que algo que tem que preocupar a sociedade no todo é a fragilidade que fica o cidadão. Quer dizer, eu posso estar sendo gravado por alguém de uma maneira que use isso depois de uma maneira irresponsável, editado, ou enfim, ou divulgado só partes dessas conversas, e ninguém está preocupado em saber, vem cá, quem gravou? Quem gravou? Foi alguém da Polícia Federal? Pode ter sido. Foi alguém do Ministério Público, que é contrário à Operação Lava Jato, ou alguém do Judiciário, ou alguém de algum partido político? Quer dizer, eu acho que é importante, primeiro... Investigar. Parece que está sendo investigado, mas com uma velocidade muito lenta. Tu tá começando a fritar um ministro que é uma esperança coletiva da nação, tu começa a fazer um desgaste absurdo em alguém que não é do meio político, e daqui a um pouco pega o chapéu e vai embora, e isso para o Brasil seria desastroso nesse momento. Eu acho que é importante acelerar essa investigação. Bom, como é que veio essa gravação? Quem fez essa gravação? Existia autorização judicial? Me parece que não existia, então ela é absolutamente ilegal. Segundo,
ela foi utilizada de uma maneira correta, de uma maneira integral, ou foi manipulada por interesses políticos de quem é dono daquele site? Isso também, não quero dizer com isso que não vai se olhar lá na frente se aquilo tudo é verdadeiro. Se tudo foi feito correto, bom, aí tem responsabilidade de quem participou daquilo. Mas daqui a um pouco isso pode ser uma grande armação e as pessoas só estão lá na última etapa, chamando o Moro, e eu concordo com a Simone Kupugina, quer dizer, os senadores e os deputados, eles têm duas maneiras de... Eles convidam ou convocam. A convocação é mais complicado, tem que ter uma justificativa muito... Eu acho que o Moro foi convidado, e ele foi lá democraticamente, foi em respeito ao parlamento, foi lá. E passar por aquele constrangimento, não volta. Daqui um pouco vai haver um outro momento que talvez a sua presença seja absolutamente necessária, não volta, porque, infelizmente, eu vi um pedaço daquilo, como esse parlamentar, eu fiquei com vergonha, porque são pessoas que, de uma maneira ou outra, nos representam. E alguns não têm a menor condição de representar a sociedade brasileira. É um retrato da sociedade brasileira. Isso é mais ou menos verdadeiro, não é na totalidade. Naquela comissão, em tese, teriam que ser os políticos mais experientes, os políticos do meio jurídico. E o que está se vendo lá é uma grande festa. Aquilo ali tanto foi legal, porque assim, a Polícia Federal, ele pode grampear um telefone, mas ela tem... Desde que tenha autorização judicial. Sim, tem que ter um processo, tem que ter um inquérito para estar sendo investigado. Não existe se a Polícia Federal resolveu me grampear por nada. Não existe isso. Só que os hackers hoje, eles estão aí. Para quem acessa a Deep Web, coisa mais fácil é tu achar um hacker para fazer qualquer coisa, para invadir qualquer coisa. E o telefone celular da gente não precisa nem estar ligado, ele pode estar desligado. Mas se ele está sendo hackeado, o teu telefone, eles acessam a câmera, eles acessam as informações, eles acessam tudo. Mas é que eu insisto, Simone, é muito fácil tu dizer que foi um hacker. É Sim. muito fácil. Primeiro nós temos que saber, tem que se investigar para ver se realmente foi um hacker. Exatamente. Ou se não há interesses políticos dentro desse círculo que está gravando e diz, é um hacker. Não, mas exatamente. Quem que fez a informação completa, porque tem pedaços, e o próprio Sérgio Moro já exigiu, eles não, né? Porque qual foi deles que disse, tem muito mais coisa aí. Ele disse assim, então me mostra. Então mostra toda a informação, né? Porque eles pegaram pedaços, aí fica muito fácil, né? De tu mostrar só o que tem interesse. Mas, enfim, né? Eu acho que eles teriam que ter vergonha, né? Porque as pessoas nos representam e tinha milhares de pessoas. No canal do YouTube tinha milhares de pessoas assistindo, assim. É vergonhoso mesmo. O que me diz o Ronaldo Silikov a respeito disso? É essa linha, né? Acho que a nação deve muito ao Sérgio Moro, né? Devia a cada cidade ter uma estátua dele, né? Uma homenagem que ele fez. Ele foi corajoso, É um símbolo nacional. É um símbolo nacional, né? E vocês falando até revolta, eu não vi e não perdi nada. Né? Assino, Bruno. Porque até vocês falando... Ganhasse, Ronaldo, ganhasse. Sem citar partidos, sem citar pessoas, eu imaginei as pessoas. É triste o quadro que a gente vive, eu imaginei. Que são os mesmos, né? E o pior é que lá estão os representantes do povo fazendo esse papel. Ridículo, ofensivo. E são eleitos por um povo que idolatra o Sérgio Moro. Porque o inimigo aí é a Lava Jato. Lógico. O Záquia tem razão. Isso aí pode ter sido um hacker, pode ter sido alguém do mecanismo que atua dentro da própria Lava Jato que fez esse tipo de serviço. Também é conduta criminosa. O fato de ser hackeado ou não, tu entrares na correspondência de um juiz ou de um promotor de justiça ou de vários promotores de justiça, é uma conduta criminosa. E agarram-se a isso com tamanha vontade, com tamanha gana, que eu fiquei pensando, engraçado,
É como se uma mão lava a outra e um crime lava o outro. Uma mão lava a outra e um crime... Não, não lava. Uma mão lava a outra, mas um crime não lava o outro. A parte, para mim, a parte boa foi quando eles questionaram, né? Porque ele estava falando aí, questionaram assim, mas quando colocaram escuta no telefone da Dilma, né, e divulgaram as gravações, aquilo não era um hacker. Aí ele disse assim, ninguém colocou escuta no telefone da Dilma. Quem estava sendo escutado era o Lula. Claro. Ela foi pega numa ligação do Lula, não do telefone dela. É verdade. Né? Então, assim, tipo de diálogo, né? sim, mas daí, criminoso, sim, né? ela acabou sendo envolvida na questão porque o telefone do Lula que estava com escuta. Outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, você tem 1 ano e tanto, sei lá, 2 anos de gravações. Aí você pega 5 centímetros, 10 centímetros, mas e no resto que foi gravado não tem nada que faça prova em contrário àquilo que eles estão dizendo? Claro que não, mas para que isso não interessa? Isso não interessa para quem fez. Percebe o significado? Então você faz uma triagem e pega apenas pequenos fragmentos de um todo muito maior, que cobre 1 ano, 2 anos, não sei quanto, que pode estar fazendo prova da tese oposta. É verdade. Vamos adiante ainda, dizendo que nós estamos falando do Cindy Lojas, né, minha gente? Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajuda cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Olha só que mensagem. Essa é do Cindy Lojas Porto Alegre, que é uma referência no país em gestão e organização. Buscar o crescimento, a inovação, a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vamos adiante ainda, falando em Pugina, que está aqui conosco na nossa bancada. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Brasileiros e pelo mundo afora. Por exemplo, eu tenho um conhecido, amigo em Miami, que diariamente acessa o blog, por exemplo, do Percival Pugina, que é nosso companheiro aqui de bancada, grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, e que no próximo dia 9, na tarde e noite do dia 9, ali no Varietà Bistrô, estará fazendo o lançamento de A Tragédia da Utopia. Isso aí, Pugina? É isso aí. Então tá. Mas me dediquei tanto para esse livro, viu? Tanto tempo de trabalho para fazer essa atualização de um livro que eu tinha escrito em 2004, acompanhando durante anos a evolução da realidade cubana, que na verdade é uma evolução no mesmo lugar, é uma máquina que patina permanentemente. Você volta lá, você vai encontrar, 10 anos depois, você vai encontrar tudo 10 anos mais velho, 10 anos mais, as pessoas 10 anos mais idosas, 10 anos mais desesperançadas, porque a economia cubana é uma coisa que não existe, a economia socialista não existe. Então, é um país paralisado no tempo. E, nesse sentido, chega a ser turisticamente interessante de ver. Aliás, não fossem as dificuldades que o regime mesmo impõe, seria um lugar maravilhoso para o turismo. Verdade. Né? Poderia viver do turismo. Mas insistem naquele modelo. A nova Constituição proíbe o cubano de enriquecer, não permite a acumulação de capital. É fogo. Vamos adiante, falando de Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Também é referência no país em gestão, organização, sua infraestrutura é espetacular, é um modelo nacional. Ele é referência no país, o CIE do Rio Grande do Sul. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhadinha.
50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Que maravilha, né? Tá aí o CIE. Vamos falar um pouquinho do Centro Clínico Gaúcho? Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde, em franca expansão. Esse é o grande plano de saúde, né? Absolutamente confiável. Dá a contrapartida a todos os seus beneficiários. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, o CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Esse é o CCG, Centro Clínico Gaúcho. Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde, contrate um plano, né, empresarial, pessoa física, contrate um plano. 51 32 87 92 20. 51 32 87 92 20. E o site centroclinicogaúcho.com. É um negócio fantástico. Vamos dar uma olhadinha aí? Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, vamos adiante. Nós vamos falar da maior importadora de vinhos do Brasil. Vinhos do Mundo Importadora. É um negócio fantástico. As promoções de vinhos, mais de 400 rótulos. É a estação do vinho, do espumante, maravilha, né? Você está vendo aí a loja Vinhos do Mundo, exatamente da Alameda Alípio César 203, ali na Boa Vista, né? Quase esquina com a Nilo Peçanha. Aí estamos vendo a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Sensacional. Vamos adiante agora, que nós vamos para Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, Menino Deus, 1135, bairro Menino Deus. São lojas lindas, maravilhosas, todas com ambientes prontos para fazer jantares harmonizados, sensacional. Vinhos do Mundo Importadora, né? vinhosdomundo.com.br. Então, promoções de vinhos, minha gente, é espetacular, sempre tem vinhos lá com preços no assoalho, como se diz, em Vinhos do Mundo Importadora. Com essas 3 lojas maravilhosas, você encontra um atendimento personalizado, singular, com gente que entende de vinhos, para lhe dar, né, uma indicação, uma orientação, porque isso é importante, né? São tantos rótulos, então muitas vezes a pessoa quer para fazer uma harmonização com isso, com um tipo de jantar, com um tipo de almoço, qual é o vinho que fica mais identificado com esse tipo de prato, carne e tal. É um negócio sensacional pela competência dos vendedores da Vinhos do Mundo Importadora. São 13 endereços. Telefone Vinhos do Mundo, mais uma vez, 3012 80 90. Percival Pudino. Pena que os estados e municípios tenham ficado, ou tendam, neste momento, a ficar fora da reforma da Previdência. É uma pena, porque, do ponto de vista fiscal, a situação da maior parte dos estados é pior que da União. E parece que estão optando por ficar fora. Há um dado que eu me deparei com ele hoje, e que corresponde à verdade, que tem experiência no serviço público. O mecanismo que catapultou os salários, os grandes salários do setor público, foi o mecanismo de incorporação das gratificações exercidas durante um certo tempo. Isso é uma coisa que, obviamente, a economia não pode suportar. Vai faltar dinheiro no caixa. A economia do Estado, a economia do município, a economia da União, não suporta este ritmo de crescimento. E isso é uma coisa que está sendo suprimida na reforma da Previdência e os estados parecem querer preservar. Olha, dá dó porque estamos falando
na soma de todos os estados e municípios do Brasil, em 350 bilhões de reais em 10 anos, o que é mais ou menos uma terça parte de toda a reforma prevista pela União. 350 bilhões de reais, dos quais 299 bilhões corresponde a esse mecanismo que eu falei, das incorporações, que faz com que as pessoas ocupem um determinado cargo, fiquem nele o tempo necessário para incorporar e saem fora para que outro possa entrar naquela vaga. Fala, Zac. Não, isso é uma... infelizmente, para o Rio Grande do Sul é muito ruim, né? É muito ruim, pela situação previdenciária do Estado. E me parece, esse é talvez um dos grandes problemas do Brasil, né? A pressão no Nordeste, quer dizer, a situação previdenciária no Nordeste é diferente da situação Sudeste-Sul, porque são estados, o Rio Grande do Sul é um estado que tem já um regime previdenciário com muito mais tempo que esses outros estados, então tem um passivo muito maior e a sua incidência sobre a situação econômica e financeira do Estado é muito intensa. É ruim. Eu imaginava que, se existe ainda a expectativa, que no plenário possa tentar haver uma mudança, mas que isso já no relatório já constasse. Porque, como diz o Percival, não vai resolver, não resolve o problema se não houver esse enfrentamento, essa situação dos estados e dos municípios. Nós estamos postergando e vamos postergando os problemas dos estados, de alguns municípios, e acho que na Veja, nessa semana, ela bota ali os estados com a maior percentual. O Rio Grande do Sul é o maior do Brasil. Ele numericamente não é, São Paulo tem uma representatividade maior, parece que é 4, 5 vezes o valor do estado do Rio Grande do Sul, mas do Rio Grande do Sul já ultrapassou 60%, quer dizer, é uma coisa absolutamente ingovernável. O Estado fica diante dessa situação. Eu acho que tem que haver aí eu sei que os governadores desses estados estão fazendo uma pressão, mas tem que haver uma conscientização do Congresso, porque senão é o suicídio, no meu entendimento, desses entes políticos. Perfeito. Simone. O problema que a gente tem na administração pública, ele é tão grande, né, que a parte da Previdência ela é só um problema que tinha que estar. Eu acho que tinha que entrar na reforma da Previdência, porque os estados e municípios precisam muito. Mas, além disso, né, a gente vê na administração pública uma série de problemas, principalmente com as empresas que são contratadas. A falta de gestão das empresas terceirizadas, a falta de fiscalização de contratos, a falta de bons especialistas trabalhando na área de licitações, pagamentos mal feitos. O que sai de dinheiro da administração pública? Tem um número que é muito, muito interessante. Fizeram um ranking das empresas públicas. Todas as empresas, toda a área pública do Rio Grande do Sul. Federal, estadual, municipal, pública, governamental ou não, das ações trabalhistas. O Hospital Conceição é o primeiro, é o maior passivo trabalhista que tem no Rio Grande do Sul. E olha, gente, importante dizer, passivo trabalhista é CLT, não são concursados. É importante que saibam que a conta é nossa. Exatamente. Então, assim, A conta é nossa. o que é essa grande massa de ações trabalhistas? Por exemplo, Canoas, que é a minha cidade, é a terceira. O município de Canoas é o terceiro maior passivo trabalhista do Rio Grande do Sul. Mas de onde que vem isso? Isso vem de contratações mal feitas, licitações mal feitas, fiscalização inexistente, as empresas quebram, as empresas não cumprem, não pagam direito aos seus funcionários, ele entra na justiça, com razão, porque não recebeu, né? Não vou tirar o mérito do profissional, que muitas vezes sequer a sua indenização, a sua rescisão de contrato recebe. Mas ele cobra quem? Ele cobra a empresa que já fechou, que o cara fugiu, que já fez uma proteção patrimonial
E vai cobrar de quem? Vai cobrar da instituição pública, que vai pagar 2 vezes, às vezes até mais vezes. Então, assim, a previdência do Estado, dos municípios, é uma das coisas. Eu acho que a administração pública hoje no Brasil, ela é muito capenga. É que muito capenga. me permite, Simone, muitas vezes as licitações são feitas só pela questão do menor preço e não menor preço com técnica. Então, tu contrata o menor preço, aí aquele não te entrega o serviço, quebra ali mais adiante. Quando é técnica e menor preço, tu mantém um equilíbrio e contrata um serviço numa condição melhor, de uma empresa mais robusta, etc, etc. Mas, infelizmente, hoje se adota só o menor preço, na sua grande maioria. E aí são empresas que não entregam o produto, a obra pública é mal realizada, tem que ser refeita depois, a empresa terceirizada de segurança, de licitação, de limpeza, não sei o quê, quebra no meio do caminho, tu tem que fazer uma nova licitação, chamou, e o Estado, nós pagamos essa conta. Inclusive, eu achei importante a gente trazer essa informação aqui no programa, porque eu comecei a fazer eu vou começar a fazer um estudo para apresentar para o Eduardo Leite de uma área, né, que eu não comecei a fazer ainda, de uma certa área que hoje o Estado do Rio Grande do Sul paga muito mais, porque tem a questão do menor preço. Então, o que eles fazem? Contratam o menor preço, essa empresa não tem condições de bancar tudo que ela precisa bancar, ela quebra, e aí muitas vezes o Estado tem que pagar, não só, ele já pagou o tempo do contrato, ele tem que pagar as rescisões e tem que pagar todo o custo. Às vezes tu tem um contrato de 1 ano e tu tem que pagar rescisões de pessoas de 5 anos. Não, e aí ele paga 3 vezes o contrato, por causa de 20%, 10%. Não estou protegendo o pessoal que cobra mais caro, mas eu acho que precisa ter esse entendimento, hoje dentro da administração pública, que o barato sai caro, entendeu? Não é desprestigiar a empresa pequena, não, mas é realmente ter uma gestão eficiente disso, porque é um gargalo, é uma torneira aberta o tempo inteiro. Mas não, se me permite, não é só isso, né? Essa negligência que já é muito grave. Tem interesses, né? Não, claro. Quando você iniciou com o passivo trabalhista, nós temos o histórico da CE. Sim, a CE quebrou. CE, quando um colaborador saía de lá, era entregue na própria CE uma relação de tudo que ele poderia reclamar na justiça. Exatamente. A empresa já está. A montanha de processos. Quem eram os advogados, então tudo se sabe, é complicado isso. A CE... Porque o Hospital Conceição, que você falou, e eu não sei na íntegra, mas sei só em tese, se privatizar, pega gestores, gente competentes e sérias, e gente que tem que entregar, porque numa empresa, se tu não fizer, vem outro no teu lugar e faz. Ele vai sair de todos os problemas e vai funcionar. Eu sou a favor da privatização. Eu gostei muito de terem aprovado a privatização das empresas aqui do Rio Grande do Sul. Tem que privatizar sim. Ah, mas a Sulgás, ela dá resultado. Não, gente, ela não dá o resultado que ela tinha que dar. Acho que isso é importante. Ela é superavitária, mas ela podia ser muito mais. E não tem capacidade de investimentos também, não tem? Mas exatamente, ela é superavitária naquele pedacinho ali que ela atua. Uma lasquinha. Mas tem que ter investimento, tem que ter gestão para a empresa crescer. E a CE faliu, quebrou, a CE está quebrada em função da quantidade de ações trabalhistas que ela tem. Não é que o Brasil tenha mais empresas estatais que os Estados Unidos. O Brasil tem muito mais empresas estatais que os Estados Unidos e que a maior parte dos países capitalistas, onde o mercado funciona. É uma coisa absolutamente irracional que você precisa, em pleno século XXI, trabalhar com essa quantidade de empresas estatais, que nós sabemos que, em boa proporção, servem para fins políticos. E cansei de ouvir, mas começar a privatizar, o Estado perde poder. Mas que bom! Que coisa boa que o Estado perca poder. Não é função do Estado. Não é função do Estado, não. Enquanto mais o Estado perder poder, mais poder tem a sociedade. Olha, outra coisa, nós temos um mercado de trabalho
É curioso, mas é verdadeiro. O mercado de trabalho que age contra o mercado de trabalho. Eu não conheço empresário que não tenha no seu projeto para a sua empresa uma diminuição de pessoal. Podendo, ele diminui. Entende? O corte de pessoal faz parte do planejamento das empresas. Mas nós temos essa quantidade de desempregados. Você começa a falar com os empresários, eles te dizem, não, assim que eu puder, eu vou cortar aqui. E mais, ele vê um eventual contratado como uma bomba que pode explodir ali na frente. Porque a gente sabe como é que essas coisas acontecem. E um outro empresário me disse outro dia, eu cheguei a ficar arrepiado. Ele me disse, Pugina, eu submeto quem vai trabalhar na minha empresa a um rigoroso exame de saúde. Porque se a pessoa tiver qualquer problema que vai estourar ali na frente, a bomba é minha. Lógico. Não é só porque ele vai pagar um vale-viu. Não, vai pagar tratamento, vai pagar cura, independente de para quem ele tenha trabalhado antes. Se o sujeito pratica esportes radicais, eu não contrato. Vai ver. Não é fácil, não. Vamos adiante, dizendo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Telefone da Auxiliadora Predial, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo, 11 23 48 4000. E o site é auxiliadorapredial.com. Das maiores carteiras de aluguéis do país, quem detém é a Auxiliadora Predial por toda a sua competência. Então, carteira de aluguéis, ótimo para aquele que coloca os seus imóveis aos cuidados da Auxiliadora Predial, é sensacional. Também a administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Por isso que eu digo que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. O site é auxiliadorapredial.com. Estamos aqui com o presidente do Sicredi União Metropolitana, Ronaldo Silikov, empresário Ronaldo Silikov, que faz um trabalho exuberante à frente. Aliás, nós estamos falando aqui de tantas notícias ruins, Fernando Záquia, Pugina e Simone, e nós temos aqui uma barbaridade de informações espetaculares com o Sicredi. O Sicredi é uma grande potência, sem dúvida nenhuma, né? São cooperativas, é uma união absoluta que só prospera, graças a Deus. E nós estamos vendo aqui exatamente que a Sicredi União Metropolitana, presidida pelo Ronaldo Silikov, estará inaugurando no dia 5 de julho uma nova agência no bairro Ípica, marcando o ingresso físico na região e a busca por novos associados, situado ali exatamente na Juca Batista, uma região que cresce muito, muito em Porto Alegre, próximo à Sociedade de Hípica porto-alegrense. A unidade oportunizará a aproximação com os associados locais que também poderão usar o espaço para realizar iniciativas próprias de negócios. É um negócio fantástico. E tem mais investimentos milionários, né? E são 17 agências que serão... Quantas tem na expansão, Ronaldo? Nós temos 17, teremos mais 5 agências agora. Uma na sexta-feira, dia 5. Os senhores estão convidados às 10 da manhã no bairro Ípica, com o objetivo de estar mais próximos da comunidade, porque tem a particularidade do cooperativismo, né, que encanta, né? É a solução nossa. É onde todos ganham sem nenhum perder, onde a soma, no caso, né, nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Então, o pessoal se une e isso aí, o gaúcho, até que surgiu aqui, a gente fala com muito orgulho, há 118 anos, em Nova Petrópolis, um abnegado padre suíço, Theodor Amstein, né, ele criou o cooperativismo de crédito. E hoje, há 118 anos, ele está praticamente em todo o Brasil. Nós não estamos só em Roraima, Amazonas e Amapá. Tá? Piauí, Tocantins, Paraíba, isso aí vai em todos, tá? Agregando vendas. São 26 mil colaboradores, mais de 4 milhões de associados. Né? E o 4 milhões de associados, vejam só. Recursos administrados, nós temos 1 bilhão e 100 milhões, no caso. A nossa solidez, né? E a simpatia do pessoal, olha lá, né? Olha o presidente. O presidente ali, uma matéria muito interessante. Porque o nosso foco é o associado. Então, temos o sorriso das meninas que trabalham lá, de todos os nossos colaboradores. Eu, quando saio de manhã, Pugina, eu não digo vou trabalhar, eu vou me divertir. Porque o nosso clima, assim, organizacional, é fantástico. Nós somos uma empresa de relacionamento que também vendemos produtos bancários, serviços. E temos todos os serviços, todos os produtos e serviços que a instituição financeira tem. É cartão de crédito. Só não temos o leasing, porque o leasing não é uma coisa boa para associados.
O resto tudo nós temos. Nós temos 1.700 agências em todo o Brasil. Quem é associado aqui pode movimentar em Norte, Nordeste, tudo. Então, precisa conhecer. Eu sempre coloco que o maior concorrente nosso é o desconhecimento. As pessoas não conhecem. Conhecendo, e a gente não ama desconhecido, tem que conhecer. Conhecendo o Sicredi, ele entra lá e não sai mais. Porque nós somos sem fins lucrativos, onde as sobras, que os bancos chamam de lucro, nós chamamos de sobras, são divididas para todos os associados, de acordo com as suas movimentações, evidentemente, né? Que isso dá um ganho grande, além das tarifas justas nossas, ele ganha ainda quando termina o ano fiscal na Assembleia sobras. Isso é contemplado poupança, contemplado cartões de crédito, tudo que ele usa, ele ganha depois uma sobra. Então são diferenças incríveis, por isso esse crescimento. A nossa cooperativa União Metropolitana crescemos 47,6% em 2018 em relação a 2017. E agora vamos, né, que é o que o Brasil precisa, né, emprego e renda, mais de 100 pessoas na nossa cooperativa, o Sicredi é mais de 400 empregos esse ano ainda. Tá? E 5 agências, no caso, para estar perto da comunidade. E também ainda... Essa expansão provoca mais 400 vagas? Essa expansão da nossa cooperativa, 100 vagas. 100 vagas. Em todo o Brasil, 400 vagas. 400 vagas no país. Com outras tantas. Então, são coisas assim que encanta, né? Porque além do diferencial nosso, além dessas vantagens que tem de tarifas competitivas, nós temos os programas sociais. Nós temos União Faz a Vida, que são com jovens de escola, para ocupar o jovem da escola, colocar ele no caminho do bem, porque às vezes o pessoal, criançada estuda de manhã e à tarde fica sem fazer nada, e muitas vezes o traficante pega essas pessoas. E é lindo ver aqueles jovens pensando no futuro. Nós temos em Glorinha, na cidade, pesquisas, até eu não sabia, fiquei sabendo pelos meninos quando apresentaram, fazendas de cogumelos que exportam para o Brasil inteiro, né? Nós temos em Gravataí, tá, também escola lá, cooperativas mirins, cooperativas escolares, onde as crianças constituem até o estatuto, tem presidente, tem tudo, e trabalham naquela organização, já no caso, desenvolvendo o futuro. E também nós temos educação financeira, que inclusive está disponível para todos vocês, a empresa de vocês, o Sicredi deve os colaboradores, no caso, e dá aquela educação, aquele planejamento financeiro, que às vezes as pessoas até ganham bem e não sabem gastar. Sim, não sabem gastar. Né? E o nosso associado é tratado com tanto carinho e respeito, porque se ele está entrando no cheque especial, que é um jurinho maior, nós chamamos eles e mostramos o que acontece com uma pessoa se continuar naquele ritmo. Então, damos essa orientação, damos um outro empréstimo com juro menor para ele corrigir aquilo. Né? Se hoje, por exemplo, que a economia não está boa, um lojista, um empresário está entrando na adimplência, chamamos lá, olha, aqui falta 12 pagamentos para você, vamos passar isso para 24, 36, 48, damos uma capacidade de pagamento para ele, para recuperá-lo, porque a gente precisa daquele associado para sempre. Então, o nosso foco é associado, que o associado bem, ele estando financeiramente bem, ele compra carro, ele financia, ele usa cartão de crédito, né? E com esse trabalho social para termos, no caso, além de agregar renda ao associado, melhorar a qualidade de vida dele e da sociedade. Então, o nosso propósito é muito interessante e eu conclamo até nessa audiência grande do teu programa que o pessoal venha conhecer o Sicredi. E é livre-arbítrio. Se achar que o que eu falei não sai, mas quem entra não sai, porque nós somos diferentes. E taxas também são as taxas convidativas, civilizadas. Então, eu não gosto de dizer que são as menores taxas, por isso que eu digo competitivo. Por que acontece? Eu até cito o exemplo da minha filha. Ela foi comprar um carro, né, maior, e disse, olha, lá o vendedor falou que tem tarifa zero. Acabou comprando no Sicredi, que não era zero, era melhor. Então, a transparência do Sicredi encanta, no caso. Se o juro é aquele, não tem outras agregados, no caso. Não até porque quem dirige são os associados. Os associados passam a assembleia e dirigem tudo. Né? É muito bacana. E o conceito do cooperativismo é espetacular. Então, a gente está muito feliz e crescendo cada vez mais. Né? Que beleza. O Sicredi eu acompanho, eu sempre acompanhei, assim, né, pelo fato de ser economista, porque eu acompanho muito o mercado financeiro.
Conheço o seu Chardong, que foi... Eu pensei que conheceu o padre, eu me assustei. Não, o seu Chardong foi presidente do Sim, Sicredi, o né? Chardong, O Ademar grande Chardong, presidente, uma grande pessoa presidente, irmão gozado, muito, né, muito querida, assim, muito inteligente, eu conheci ele. E esse modelo de cooperativa de crédito tinha que ser, assim, ó, muito mais divulgado para as pessoas saberem o que é uma cooperativa de crédito, porque assim, ó, nós somos assaltados pelos bancos. É uma vergonha, porque no Brasil as empresas mais rentáveis, que têm maiores lucros, são os bancos. Os bancos, eles fazem contratos leoninos, eles cobram coisas absurdas, eles cobram taxas enormes. Enquanto que as cooperativas de crédito, além de ter um acesso muito... ter o recurso, porque o próprio recurso, né, do associado, que ele é emprestado, tem taxas menores e o lucro que vai ter... É uma relação muito mais humana, né? Exatamente, é muito mais humano e o lucro, o resultado que tem resultado. O funcionário do Sicredi não é um funcionário que está lá para atender. Não, ele tem meta, que nem os bancários, é a mesma coisa. E ele dá resultados e os resultados voltam para os associados. É uma filosofia, assim, fantástica, né? E eu não sei porquê, e eu acho, eu lembro que eu acho que foi... Quando o Banco Sicredi foi criado, acho que foi na década de 90, mais ou menos isso. Eu lembro quando foi criado o Banco Sicredi, né, que estava em fase de aprovação e tudo, e eu disse, isso aí vai ser um banco muito diferenciado. E olha o tamanho que virou hoje, né? Então é muito legal de ver uma instituição nossa aqui do Rio Grande do Sul, e eu que viajo muito, né, para fora do Rio Grande do Sul, vejo também as cooperativas. Então, assim, eu acho que o Sicredi tem que divulgar mais, as pessoas precisam conhecer mais como é que é o sistema financeiro dentro de uma cooperativa de crédito e começar a migrar, sabe? Porque os bancos realmente, assim, ó, é um absurdo a gente ver que nós estamos com uma crise econômica, as empresas demitindo e os bancos realizando lucros exorbitantes. Cada vez que saem os lucros do trimestre, eu fico horrorizada. E principalmente os 5 maiores bancos, entre eles 2 são públicos, são o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Então, assim, são duas instituições que tinham que zelar para ter taxas melhores, né, para poder fomentar investimento. Não, eles estão lá no topo dos grandes lucros, é um absurdo isso. O governo está atento a isso, o governo está incentivando o cooperativismo, ele já se pronunciou recentemente que quer que a pessoa física, no caso, trabalhe mais com cooperativismo, que ele já enxergou isso, né? E observa uma coisa que dá orgulho também, 99 municípios do Rio Grande do Sul, a única instituição financeira é o Sicredi. E nós estamos quase todos, cidades do Rio Grande do Sul tem Sicredi e 99 municípios só tem a cooperativa de crédito, a única instituição financeira do município. Que beleza. Ronaldo, quando falasse no trabalho que o Sicredi faz na área da educação, tu tocaste numa tecla a qual eu sou muito sensível, né? Porque falavas e eu fiquei pensando que esses meninos, esses jovens, não sei que idade tem, não importa, eles sairão com uma cabeça muito mais aberta do que a imensa maioria dos alunos das nossas escolas públicas, que também estão no colégio, que também estão estudando, mas estão sujeitos a um processo de estreitamento das suas mentalidades. Eles são mutilados de um trabalho ideológico feito em sala de aula por professores que desconhecem o sentido da sua tarefa, que agem como militantes, fazendo a cabeça dos alunos. E eu estou falando de algo que acontece em proporções demográficas. Vão para a vida carregando uma série de restrições, a empresa privada, né, a condição de trabalhar para alguém, eles querem trabalhar no Estado. Então, e além disso, perdendo a capacidade de lidar com o contraditório.
Um contraditório que se desenvolve numa sala de aula onde as mentes são abertas, ensina a pessoa a se posicionar melhor perante os fatos. Sem dúvida. Não, mas se tu tens uma visão monolítica, fechada, se é assim que tem que ser, se tu fosse doutrinado para uma compreensão, para um sentido de vida, para uma engenharia social, para uma política revolucionária qualquer, tu vai ser um fracassado, revoltado, insatisfeito e pouco produtivo ou totalmente improdutivo. É da essa geração nem que nós temos aí. É verdade. Que não trabalha, não estuda. Muito bem. Pois não. Tá. É só uma coisa do comentário dele interessante, né? Até nós vivemos esse período de eleição onde falam muito mal das professoras, que o professor não é do nosso tempo, as ideologias. Isso é grande minoria. A maioria, o Sicredi viabiliza isso. Em Morungava, ali em Gravataí, nós fizemos reunião com pais e alunos. As professoras fazem bolo em casa e levam para os alunos. Elas consideram os alunos como são seus próprios filhos. Que beleza, que então maravilha. isso é muito bom, como a maioria do povo, bom, alguns falta cultura para discernir quem é ladrão de quem não é ladrão, falta isso, desculpe a expressão, mas é para chocar mesmo, né? Sim. Então precisa, no caso, e nós não podemos generalizar por meia dúzia desse pessoal comparado com a população. A maioria são professoras decentes, a maioria do povo é decente, e nós precisamos dar essa capacitação, tanto financeira como tudo, para colocar eles no caminho do bem, para a gente ter um país melhor. Né? Perfeito. Minha gente, vamos dar uma olhadinha, porque economizar é comprar bem. Aí é Grupo Zafre, tudo de bom. O que há de melhor é Grupo Zafre, Supermercado Zafre, Hiper Zafre, Zafre e Bourbon. Olha aí. Muito bem, temos 4 minutos na volta aqui e vamos tocando o nosso programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo. Minha gente, olha aqui, ó, nós temos que falar um pouquinho de Cobasi, que a Cobasi está aí também bombando, né? Há 34 anos, fazendo já a 7ª loja no Rio Grande do Sul. É um negócio espetacular, né? É liderança absoluta no varejo pet. Cobasi pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, mais de 70 lojas em todo o país e agora quase 7 no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, evidentemente. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Teremos agora 3 minutos. Muito bem, então vamos dividir aqui. Pugina. Li há pouco, antes de vir para cá, que o senador José Medeiros, que me parece assim, na apreciação que seja um bom senador, ele está solicitando uma investigação sobre os assuntos concernentes ao mandato do deputado Jim Willis, em relação ao qual pesa uma grave suspeita, uma grande suspeita de que ele tenha vendido o mandato. Barbaridade. Porque foi uma coisa meio inesperada. Daqui a pouco ele diz que ele está sofrendo ameaça, ele renuncia ao mandato, sai com as mãos... De uma hora para outra. De uma hora para outra, sai com as mãos abanando, vai morar na Europa, que não é uma coisa assim para qualquer um. Não? E quem assume o mandato é o namorado do Greenwald. Mas que bárbaro. Né? Que espetáculo. Um casalzinho. Que organização. Né? Mas que E aí, Fernando Zac? Eu fico só olhando. Que vai falar? Não, mas eu mudando, mas acho que o Pugina toca em algo extremamente importante. Acho que tem, por isso que eu gosto dele. Viu? Essa investigação é necessária. Eu queria aqui, Silva, deixar registrado o cumprimento à Assembleia Legislativa, aos deputados, sem dúvida, aos deputados que votaram ontem pela possibilidade da privatização. Votaram pelo Estado. Votaram pelo Estado, pelo futuro do Estado, pelo futuro das gerações, pela privatização da CRM e da Sulgás.
É uma visão de Estado, é uma visão de sociedade, é uma visão da importância. Isso estava travando O acordo. há muito tempo. Isso viabiliza. Primeiro que tu começa a diminuir a tua despesa. Sim. Começa a botar dinheiro, como dizia o Pugino anteriormente. Quer dizer, é função do Estado? Não é função do Estado. A Sulgás, ela pode ser superavitária? Sim, mas não investe. A função dela seria atender o Estado todo. Para atender o Estado todo, precisa de investimento e não tem perna para isso. Então, deixa que a iniciativa privada faça isso, que o Estado fiscalize e que possa atender, possa servir o Estado todo. E depois também começa a viabilizar o acordo fiscal com o governo federal, que isso é extremamente importante. Então, acho que temos que cumprimentar os 40 deputados que tiveram essa visão, que tiveram essa coragem do governador de dar continuidade ao que o governador Sartori estava fazendo. Quer dizer, isso é bom para o Estado, é bom para todos nós e, sem dúvida alguma, é bom para as próximas gerações. Perfeito. Fala, Ronaldo. Ok, eu só quero agradecer. Nós até é que a agradecemos presença e aqui. gostaríamos que o amigo, com toda a sua competência, representando uma instituição desse porte no nosso Estado, com essa filosofia, que viesse com mais frequência ao nosso programa. Ok, Passar informações importantes para os nossos telespectadores, que há 26 anos, sempre ao vivo, assistem esse programa do meu amigo Ronaldo Siricórdia. Muito bom. Agora, principalmente em dia que eu encontro o Pugina aí, né? Porque, Mas só não vem falar de Bergamotão. pessoal, Não vem falar de Bergamotão. Por favor, né? Tá no Covid colorado. Não vai falar de hoje em dia. Bergamotão. só pergunta, tem alguma coisa lá hoje? Não. Na arena tem. Aí as diferenças. Não é azul que tem, né? Os dois são vermelhos. Eu saliento dele a importância dele nesse processo que nós tivemos para um Brasil melhor. Né? Então, Muito obrigado. parabéns. Eu usei muito teus videozinhos. Sim, que bom. Parabéns. Bom ouvir isso. Obrigado. E um abraço a todos que nos assistiram aí e pensem na cooperativa. Juntos seremos mais fortes. Perfeito. Simone, Então, só deixar um abraço para minha mãe que está nos assistindo. faz horas que não vem o bolo, aquele bolinho que ela faz tão bem. Pois né? é, Tá em vou falta. cobrar o bolinho dela, deixar um beijo para ela, porque a gente já está terminando o programa. Não, no próximo trazemos mais assuntos. Percival, Eu gostaria de reforçar o convite, então, para a sessão de autógrafos desse meu livro, A Tragédia da Utopia, terça-feira, no Varietar Bistrô, no Shopping Praia de Belas, a partir das 18 horas. Até às 21 horas vamos estar lá. perfeitamente. Não, é uma ocasião imperdível, né? Porque realmente o Percival Pugina, por todo o seu legado, toda a sua competência, né? Em todas as atividades que desenvolve, é uma figura ímpar, né? Grande amigo, competente, PhD em tudo que faz, como eu digo. Então, essa tarde e noite de autógrafos lá no Varietar Bistrô, dia 9 de julho, na próxima terça-feira, né? Exatamente é o... Como é que é? A Tragédia da A Utopia Tragédia da Utopia é é uma um livro sobre repaginação. 60 anos da Revolução Cubana. É uma leitura imperdível, né? É imperdível. Estaremos lá para abraçar e conquistar um exemplar do Percival Pugina, sem dúvida nenhuma. Imaginar uma ditadura de 60 anos. Não, olha aqui. Olha aqui, cara. É uma coisa impressionante. Né? Como é que pode se manter isso? Só tem uma explicação. É que é uma ilha. Uma coisa dessas não se mantém se tu tem fronteira aberta, tu esvazia o país. E para sair é difícil, né? Exatamente. O grande Caráter trunfo insular. deles é que é a ilha. E quem se arvorou, a maior parte do que se arvoraram, né? Porque tem lá no extremo da Flórida, que se Que tiver oeste, com lá é uma onde eles temperatura, conseguem chegar. se enxerga Cuba, né? Mas eles se arvoram a querer atravessar no pavor de deixar... E é uma ilha o com país. vigilância, né? Sim, Sim, com 24 horas. E muitos perderam a vida, né, na tentativa de ir embora para um mundo melhor. Mas o regime da ilha E diga-se asfixiou. de passagem, muita gente deveria ler o livro do Pugina. Muitas pessoas que acham que Cuba é um paraíso, que deveriam ler essa obra do Pugina. Tudo que o Pugina escreve é muito bom, né? Eu sou fã dele, ele sabe disso, mas é um excelente, é um material que muita gente deveria ler. Tranquilo. E aí, Fernando Zac? Você Não, teve, nós vamos estivesse ver. em Cuba? Eu já? tive em Cuba. É um país belíssimo, né? A topografia, tudo. Tem a parte histórica, Praias. o centro histórico, mas é uma tristeza. É uma tristeza. É o caos. É A o caos. sociedade, e pior, Pugina, pior que... E tem gente que
Mas, vê bem, aqui eu acho importante dizer, e com isso te encerro, quem gosta vai te mencionar o regime, vai te mencionar a família Castro, vai te falar de Che Guevara, mas não falarão do povo. Porque este é um cidadão de segunda categoria no seu país. O afeto não é pelo povo cubano, como o afeto deles não é pelo povo venezuelano. É pelo regime venezuelano, é pelo ditador. Eu visitei comunista. na época, isso fazem 10 anos, Cuba sempre foi um centro na questão de esportes, de desenvolvimento universitário. Dava pena. Na época, tinham 21 alunos brasileiros, 16 do MST, bancados em bolsas pelo governo federal, e a bandeja das refeições era uma coisa desse tamanho. E tudo atleta, tudo os caras fora. É uma miséria. Aí nós entramos na área de hospitalar, quer dizer, que sempre Cuba tinha algumas coisas importantes, lideranças na questão de medicina, era tudo sucateado, isso em 2008, né, 11 anos atrás, imagina hoje. O terror lá é tão grande, o fechamento do programa, olha só o que eu vou dizer, e dou o nome de quem me disse isso, que esteve lá visitando a convite, não sei, de uma organização, a Ilha de Cuba, a Enir Grigol, que hoje é diretora de comunicação da Fiergs. E ela lá em contato com as mulheres não conheciam, meus amigos, os absorventes higiênicos, não conheciam, não sabiam o que era isso. A maior parte das mulheres não sabia o que é isso. Mostrou. Veja o atraso deste povo, deste chamado país. Minha gente, o programa se despede. Agradeço a sintonia de todos. É um programa que está no ar há 26 anos, sempre ao vivo. E amanhã, às 19 horas, tem mais uma edição. Boa noite e até lá.